aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de duas questões do vestibular da URGS de 2010, questão de número 5 e 6, que falam sobre força de atrito. Diz o seguinte, um cubo de massa 1 kg, maciço e homogêneo, está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o cubo e a superfície valem respectivamente 0,3 e 0,25. Então ele tem essa massa e esses são os respectivos coeficientes. Uma força F horizontal é então aplicada sobre o centro de massa do cubo. Considere o módulo da aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Aí vem a questão. Se a intensidade da força F é igual a 2 newtons, a força de atrito estático vale... Bom, então vamos fazer a análise aqui da situação das forças, né? Eu vou fazer uma força empurrando a caixa. Segundo a questão, é uma força de 2 newtons. E o exercício já está me dizendo que vai surgir uma força de atrito estático. Lembra que a força de atrito estático ela é sempre contrário ao arraste, né? Ou à tendência dele. E eu quero descobrir quanto é essa força de atrito estático. Como a questão já está me dizendo que a força que vai surgir é atrito estático, fica um pouco mais fácil de chegar na resposta. Se ela não tivesse me dizendo isso, aí eu teria que fazer uma série de relações e cálculos. Mas a questão é o seguinte, como eu estou empurrando a caixa e a caixa não sai do lugar, nós temos força resultante igual a zero. Como que eu sei que ela não sai do lugar? Porque a questão está me dizendo que a força de atrito que vai surgir é a estático. E a estático, nesse caso, ela sempre vai agir de forma a não permitir o movimento da caixa, a deixar a caixa sem arraste nenhum. Ou seja, a resultante tem que ser zero. E sempre quando eu tiver uma situação dessas, a força de atrito estático ela tem que ser exatamente igual à força que eu faço justamente para que a resultante entre elas seja zero. Então, como a questão já está me dizendo que vai surgir uma força de atrito estático, eu não preciso fazer conta nenhuma e ir direto na B. Mas supondo que a questão não me desse ou que tu não tem certeza se é isso mesmo que vai acontecer, o que tu deveria fazer? Bom, daí o caso, o jeito mais correto seria tu fazer o seguinte. Analisa aqui que além dessas duas forças nós temos também peso e força normal. Nesse caso, o peso é exatamente igual à força normal, porque a caixa também não se movimenta para cima e para baixo, então nós temos também força resultante igual a zero entre eles. Eles se anulam, Como que eu calculo o peso? O peso eu calculo como massa vezes gravidade, logo a normal vai ser o mesmo jeito, ela vai ter o mesmo valor. A massa do corpo é 1 kg e a gravidade é 10, ou seja, 10 newtons. Então, tanto o peso quanto o normal tem este valor. A gente sabe que para calcular a força de atrito estático máxima, a gente faz a força normal vezes o coeficiente de atrito estático. A força normal equivale a 10 newtons e o coeficiente equivale a 0,3. Isso me dá uma força de 3 newtons. O que seria esse valor que eu calculei? Esse valor é o limite, ou seja, qualquer força que eu fizer que seja menor que 3, menor ou igual a 3, essa caixa não sai do lugar. Ela vai ficar estática e não vai se arrastar, ela vai ficar sempre na tendência do arraste. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a força resultante seja zero. Então, qualquer valor de força que eu fizer que seja até 3, eu vou ter sempre a força que eu faço e a força de atrito estático sendo iguais, porque a caixa não vai se arrastar. A partir do momento que eu fizer uma força maior do que 3, qualquer valor maior do que 3, vai fazer necessariamente com que essa caixa se arraste e o atrito estático não age mais sobre ela, sendo aí o atrito cinético, Então, como
eu estou fazendo nessa questão uma força menor do que 3, a caixa não sai do lugar e o atrito estático é o que vai agir aí, né? Sendo sempre igual, com o objetivo de manter a força resultante zero e a caixa não se arrastar. Então, com certeza, resposta B para essa questão, certo? Aí nós temos a questão número 6, né, que fala justamente da situação onde a força, ó, é 6 newtons. Vamos ler ali, ó. Se a intensidade da força F é igual a 6 agora, então o que acontece? Agora eu vou empurrar ela com mais força, uma força de 6 newtons. O cubo sofre uma aceleração cujo módulo é igual a... Como agora a força que eu estou fazendo é maior do que 3, ou seja, supera o atrito estático, a caixa vai necessariamente começar a se arrastar no sentido da minha força. Ela vai adquirir um movimento para a direita, então vai surgir uma força de atrito cinética contra o arraste, né? Contra esse arraste que vai surgir. Já deixei aqui pronto, né? Coeficiente de atrito cinético e o cálculo que nós fizemos antes, né? Da força normal e do peso, que é 10 newtons. Como descobrir essa aceleração? Bom, a gente vai fazer de novo o cálculo. Agora calcularemos a força de atrito cinético, que é o coeficiente cinético vezes a força normal. O coeficiente cinético é 0,25. A força normal é o mesmo valor, é 10. Isso vai dar 2,5 newtons. Força de atrito cinético é sempre um valor constante aí ao que a gente achar, né? Caso 2,5 o tempo inteiro, independente da força que eu fizer. Quando esse corpo se arrastar, sempre 2,5. Sabemos então que temos duas forças, né? Uma para a direita de 6 e uma para a esquerda de 2,5. Queremos descobrir a aceleração do corpo e temos a massa, né? Lembrando que a massa, a questão já tinha me dado que era 1 kg. O que faremos aí? Aplicaremos a segunda lei. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser o resultado destas duas. Então a força resultante é a força que eu faço menos a força de atrito. O resultado disso é a força resultante, né? Por que menos? Porque são forças de sentidos opostos. Toda vez que eu relaciono vetores de sentidos opostos, eu tenho que subtraí-los para encontrar a força resultante. A massa é 1 kg e a aceleração é o que eu vou encontrar dentro desse resultado. Fazendo o cálculo aí, o que sobra? 6 menos 2,5 vai me dar 3,5 metros por segundo ao quadrado. 1 vezes A dá A, né? Então tá aqui o meu resultado. Aceleração 3,5 metros por segundo ao quadrado, alternativa C para essa questão. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, então. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!